Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Humberto Tomasi, eu sou advogado especialista em Direito Previdenciário. Estamos aqui para a segunda aula sobre o curso Inclusão Previdenciária. Vamos tratar de outros temas agora relacionados à inclusão previdenciária. Se você, aluno, tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, pode enviar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Por favor, não esqueça de identificar os temas e o professor a quem a pergunta é dirigida. Nós temos aqui no estúdio as alunas Jaqueline, Maria Neri e Ana Paula. Muito obrigado pela presença de vocês. Na nossa primeira aula, tratamos sobre a estrutura da Previdência Social no Brasil, como ela está dividida. Valendo a pena relembrar que a Seguridade Social é o gênero que comporta Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Na Previdência Social, nós temos basicamente 4 regimes de previdência no Brasil. O regime geral de Previdência Social, destinado à iniciativa privada e aquelas pessoas que não exercem uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social e nem estão vinculadas a algum outro regime. O regime próprio de Previdência Social, destinada aos servidores públicos federais, estaduais e municipais. O regime de previdência complementar e o regime de previdência dos militares. Vimos também, na última aula, que a Previdência Social foi pensada há 88 anos atrás, lá no seu início com a Lei Eloy Chaves, como um sistema de repartição, de solidariedade, baseado no pacto de gerações, onde os trabalhadores da ativa financiam os benefícios de quem está na inatividade, esperando que quando estes alcancem a inatividade, existam outros trabalhadores na ativa financiando a sua aposentadoria. Este sistema é diferente dos sistemas utilizados em bancos e instituições financeiras, que é o sistema de capitalização, onde se contribui para um fundo próprio, para que se forme um lastro suficiente para garantir a concessão de benefícios no futuro. Portanto, temos a Previdência Social, hoje em dia, como um sistema de repartição, um sistema de solidariedade, baseado no pacto de gerações, que se funda principalmente na relação ativos e inativos, trabalhadores ativos e trabalhadores inativos. Esta forma de pensar a Previdência Social, quando foi assim feito há 88 anos atrás, era viável, era absolutamente viável. O Brasil já chegou a ter mais de 14 trabalhadores na ativa para 1 na inatividade. Há 88 anos atrás, no início da Previdência Social, quando se começou a pensar na Previdência como a conhecemos hoje, esta relação era cerca de 10 trabalhadores na ativa para 1 na inatividade. Esse sistema, portanto, era viável na época e poderia, como assim foi feito, ser desenvolvido com base nessa relação ativos e inativos. Relação esta que permite a saúde financeira do sistema, que permite a manutenção deste sistema previdenciário, enquanto esta relação ativos e inativos estiverem pelo menos 4 ativos para 1 trabalhador na inatividade. No entanto, hoje em dia, estamos chegando perto de um empate. Os dados nos mostram que estamos perto de 1 trabalhador na ativa para 1 trabalhador na inatividade. Sem dúvida que isso se dá em virtude da inversão da pirâmide etária no Brasil.
Há 88 anos atrás, a expectativa de vida, a expectativa de sobrevida dos brasileiros era muito menor do que a que se tem hoje. Hoje em dia, nós temos uma expectativa de vida de mais de 70 anos. Para a Previdência Social, o mais importante é quanto os trabalhadores adultos vão viver. E os brasileiros adultos já passam dos 80 anos de idade, na média. Então é lógico que esse sistema precisa ser revisto, que é natural em virtude da evolução da sociedade. Se esse sistema protege a sociedade evolui, o sistema de previdência deve evoluir junto, lógico, sem dúvida. Mas, obviamente, que isso não pode ser feito com o aumento de tributos, com exigências mais rigorosas para a concessão de benefícios. Não pode ser feito restringindo direitos, mas sim trabalhando-se fortemente com inclusão previdenciária, com educação previdenciária, fazendo com que todos os trabalhadores brasileiros que estão na inatividade passem a acreditar e a contribuir com a Previdência Social. Passem a verter contribuições para o sistema, tendo a certeza de que no futuro esse sistema lhe garantirá a subsistência. O que é essencial para a saúde financeira, não só do sistema previdenciário, mas de várias outras políticas do país. Haja vista que estas pessoas que hoje não pagam a Previdência e que estão na informalidade vão engrossar as linhas da assistência social no futuro, o que é extremamente pernicioso para esse sistema de assistência desenvolvido pelo Brasil, que é um dos melhores do mundo. No entanto, não consegue abranger todas as pessoas que poderia, não consegue remunerar e ser melhor feito, melhor desenvolvido, justamente pela falta de recursos, pela quantidade de pessoas que hoje em dia dependem da assistência social, pessoas que facilmente poderiam garantir direitos previdenciários se tivessem tido um mínimo de educação previdenciária, se tivessem minimamente consciência dos seus direitos previdenciários, da importância de pagar a Previdência Social, dos benefícios que a Previdência pode lhe conceder e de como se faz para manter o vínculo com a Previdência, garantindo, então, todos esses direitos. Na sequência, vamos tratar de um tema de suma importância para tudo isso que estamos falando, de suma importância para a inclusão previdenciária, que é o déficit da Previdência. Será que existe déficit na Previdência ou não? E a importância deste tema é de extrema necessidade se esclarecer alguns pontos a respeito desse suposto déficit da Previdência. Justamente porque essa propaganda negativa que se faz a respeito da Previdência Social impede o acesso da maioria dos trabalhadores, ou desestimula a maioria dos trabalhadores a pagar a Previdência Social, a se vincular à Previdência Social. Que estímulo tem o trabalhador? Vamos pensar que não trabalha em uma empresa, mas que é contribuinte individual, que é autônomo, que é oferente, que exerce a sua atividade prestando serviços ou vendendo alguma coisa de forma autônoma, sem empresa, diretamente para outra pessoa física. Uma situação que não permite fiscalização do governo, ou que pelo menos torna muito difícil a fiscalização do governo. Já visto o tamanho continental do nosso país e a quantidade de pessoas exercendo esse tipo de atividade. Cabe então ao próprio trabalhador, ao próprio autônomo, fazer esse recolhimento de contribuições, buscar se vincular ao sistema previdenciário, verter contribuições, estar vinculado a esse sistema. Mas para isso, ele precisa ter um estímulo,
Precisa ligar a TV, ligar o seu rádio e escutar as notícias da Previdência Social. Escutar a respeito dos direitos previdenciários. Ter, pelo governo federal, desenvolvido sistemas e formas de facilitar esse pagamento de contribuições, de facilitar o vínculo com a Previdência Social. Em suma, tudo isso é educação previdenciária, é conscientização previdenciária. Se assim for feito, os trabalhadores se sentirão estimulados a pagar. No entanto, quando ligamos a TV, quando ligamos o rádio, só vemos notícias ruins a respeito da Previdência Social. E a principal delas qual é? A déficit na Previdência. O governo sempre divulga que está precisando botar dinheiro na Previdência Social para fazer frente ao pagamento de benefícios. E que a arrecadação não é suficiente. E que por isso o sistema, para alguns, estaria perto da falência. O que não é verdade. Não é verdade. A Previdência Social não é deficitária. E o governo não trata direito os números. Não divulga direito esses números. Por isso, faz esse alarde com o déficit da Previdência, que em verdade não existe. Muitas são as fontes de renda, de rendimentos da Previdência Social. Vamos lembrar, a Previdência Social faz parte da Seguridade Social, um conjunto maior de políticas que abrange, além da Previdência, a assistência e a saúde. Não é só de contribuições diretas do segurado que vive a Previdência Social. A Previdência Social vive também de várias outras fontes. Por exemplo, concursos de prognóstico. São os jogos de Mega Sena, esses jogos que tantos brasileiros sonham em ganhar um dia. Uma parte significativa da arrecadação com concursos de prognósticos, com jogos de Mega Sena, 2 vezes por semana, então, porque é na quarta e no sábado, 2 vezes por semana, uma parte daquela arrecadação é destinada à Seguridade Social. É destinada, então, à Previdência Social. As partidas de futebol, a venda de ingressos, também uma parte se destina à Previdência Social. E essas contribuições não entram na conta do governo. Além disso, temos a COFINS, quando existia a CPMF e a contribuição social sobre o lucro líquido. Vocês podem encontrar no artigo 195 da Constituição Federal de 1988, as fontes de receita da Seguridade Social. Vamos ler só o caput, em virtude da extensão desse artigo. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. E aí vem um rol extenso de contribuições sociais que se destinam a financiar a Seguridade Social no Brasil. Sem tratarmos inicialmente de números, não vamos entrar especificamente em números agora. Nós vamos falar sobre algo pouco conhecido da maioria dos brasileiros, que é a desvinculação da receita da União, chamada DRU, que se encontra no artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Se analisarmos este artigo, perceberemos que não há déficit na Previdência, sem análise de números, sem análise de qualquer número. Vou ler o artigo 76 do ADCT. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 20% da arrecadação da União de impostos
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. Esta redação foi dada pela Emenda Constitucional número 56 de 2007. Vamos traduzir isso. O que isso significa? Contribuições sociais são uma espécie de tributo com finalidade constitucionalmente definida, a saber, intervenção no domínio econômico, interesse de categorias profissionais e econômicas e seguridade social. Então, essas contribuições sociais, citada no artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, servem para o financiamento da seguridade social no Brasil. E o que faz o artigo 76? Permite que o governo retire 20% de toda a arrecadação da Seguridade Social para utilizar em outros programas. Para utilizar, por exemplo, em infraestrutura, em pagamento de pessoal, em outras despesas diversas, nada relacionadas com a Seguridade Social, muito menos com a Previdência Social. E o que isso significa? Isso significa que o governo está, então, pegando dinheiro emprestado de alguém que está devendo. É isso que acontece com o artigo 76. É isso que se conclui com a leitura do artigo 76 do ADCT. Pensem, uma pessoa que está devendo, que já tem suas contas no vermelho, pode emprestar dinheiro? Eu falo para você, estou devendo, minhas contas estão no vermelho, mas eu te empresto 20% dos meus rendimentos. Isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. E é isso que o governo faz. O ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, veio lá com a Constituição de 1988. E esse artigo, já por várias vezes, foi prorrogado. Esta data que temos aqui, 31 de dezembro de 2011, certamente será prorrogada. Na surdina. Ninguém vai saber disso, mas ela será prorrogada e continuará constando aqui essa possibilidade do governo, então, retirar 20% de tudo que a Previdência Social arrecada, de tudo que a Seguridade Social arrecada com contribuições sociais, para utilizar em outras despesas, para utilizar em outros programas. Como pode, então, o governo dizer que a Previdência Social é deficitária? Se toma dinheiro emprestado da Previdência Social todos os meses. É isso que acontece aqui. 20% de tudo que é arrecadado é repassado pelo governo, para o governo. Para quê? Para o governo devolver depois? Eu pego 20% aqui, mas como você está deficitário, te devolvo mais depois. Te complemento depois. Que sentido faz isso? Só uma conclusão podemos tirar daqui. A Previdência Social não é deficitária. Se assim fosse, não faria sentido isso. Por que tirar 20% de toda a arrecadação da Seguridade Social se ela é deficitária, se o governo vai ter que devolver depois? É essa maquiagem dos números que é feita de forma maestral pelo governo e que acaba iludindo a população e que acaba iludindo os trabalhadores e os deixam na informalidade, porque ninguém se sente estimulado a pagar a Previdência Social se o governo diz que está em déficit, que não tem dinheiro e que tem que arcar com isso todos os meses. A ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal, tem uma briga histórica com o governo federal em razão desse suposto déficit. Esta briga histórica vem de longe. É só procurar, existem notícias em todos os meios de comunicação a respeito de protestos feitos pela ANFIP, de textos escritos, de números apresentados pela ANFIP, que demonstram que a Previdência Social
não é deficitária no Brasil. Já em 2005, num artigo da Folha de São Paulo, a Anfip denunciava que o governo estaria retirando mais do que os 20% permitidos pela DRU, mais do que os já generosos 20% permitidos pela desvinculação da receita da União. Que é um crime contra o cidadão, é um crime contra os brasileiros. Por isso defende a Anfip que a Previdência Social, e mostra isso, e prova isso, que a Previdência Social não é deficitária. No entanto, logicamente que isso não agrada o governo. E não é feito muito alarde quanto a isso. A Anfip não consegue uma visibilidade suficiente para brigar em pé de igualdade com o governo e formar uma outra consciência nos brasileiros, mostrando, então, que não há esse déficit na Previdência Social. E quem melhor para saber de números, para conhecer os números da Previdência Social e da Seguridade Social, do que os auditores da Receita Federal, do que a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal. Bem, para ilustrar melhor que não há esse déficit, pegamos alguns números aqui do Boletim Estatístico da Previdência Social, que mostra uma arrecadação de janeiro a abril de 2011 de mais de 114 bilhões de reais. Isso está no site do INSS, no site da Previdência Social. De janeiro a abril de 2011, o INSS arrecadou mais de 114 bilhões de reais. E o que gastou? De janeiro a abril de 2011, com benefícios do regime geral de previdência social. Pouco mais de 86 bilhões de reais. O que torna o sistema superavitário, nesses primeiros 4 meses de 2011, em mais de 27 bilhões de reais. Estou falando aqui dos benefícios do regime geral de previdência social. Os gastos da Previdência com o pagamento desses 10 benefícios que constam do rol de prestações da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social. Isto porque os benefícios assistenciais administrados pelo INSS são 2, o benefício assistencial ao idoso e o benefício assistencial ao portador de deficiência, são programas não da Previdência Social, mas da assistência social, onde o governo federal utiliza a estrutura do INSS apenas para não ter que montar uma outra no Brasil inteiro para pagar 2 benefícios que não têm contrapartida nenhuma, porque são benefícios da assistência social. É a mesma coisa que Fome Zero, Bolsa Escola, Bolsa Família, Vale Gás. Esses são benefícios assistenciais ao portador de deficiência e ao idoso, que são administrados apenas pelo INSS. E se incluirmos também estes gastos com benefícios da assistência social, o total de despesas do INSS, contando todas essas com benefício assistencial, benefício do regime geral e outras despesas, o INSS gastou um pouco mais de 107 bilhões de reais. O que ainda torna o sistema superavitário nos 4 primeiros meses do ano de 2011 em mais de 6 bilhões de reais. Então, não sou eu que estou dizendo, os números estão ali e mostram isso. A Anfip está cansada de mostrar essa situação, está cansada de divulgar isso. E o faz muito bem, mas, infelizmente, competir contra o governo federal é muito difícil. As forças são muito díspares. Vamos lembrar mais uma vez que as receitas do regime geral de previdência social não decorrem só
da contribuição direta dos seus segurados. Mas as empresas pagam, as empresas e as entidades equiparadas, o contribuinte individual, incluindo o facultativo, devolução de benefícios, patrimônio, dívida ativa, acréscimos legais, outras receitas. É enorme o rol de receitas da Previdência Social e da Seguridade Social. Os números estão aí para quem quiser ver. O site da Anfip é um lugar excelente para se ter a exata noção dos números da Previdência Social. Se há ou não há déficit na Previdência Social. Vale a pena ler os artigos que estão no site da Anfip, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil. Volto a repetir, quem é melhor para conhecer de números do que os auditores da Receita Federal? E lá vocês vão encontrar uma extensa lista de artigos a respeito do déficit da Previdência, a respeito desse malfadado déficit da Previdência. Vale a pena conferir este site. Vamos seguir com mais alguns números da Previdência Social. Vamos mostrar que a Previdência Social é uma gigante no Brasil e o maior sistema de distribuição de renda desse país. Responsável também além do sustento direto dos segurados, dos beneficiários, pela maior parte da economia da absoluta maioria dos municípios brasileiros. E já vamos ver alguns números a respeito. A população brasileira hoje é mais de 190 milhões de pessoas. Dados de 2009 revelavam 101 milhões de brasileiros economicamente ativos, de pessoas economicamente ativas. E 61 milhões que não eram economicamente ativas. Das pessoas ocupadas, 64,9% estavam protegidas. 35,1% não estavam protegidas pela Previdência Social, o que gera um número em torno de 27 milhões de brasileiros, 27 milhões de pessoas. Percebam o tamanho desse número. Nós temos hoje 27 milhões de pessoas, ou mais, esses números são de 2009. Hoje já devemos estar próximo dos 30 milhões de pessoas sem proteção previdenciária. Economicamente ativas, estou falando de pessoas, somente de pessoas economicamente ativas, que estão exercendo alguma atividade, que estão de alguma forma ganhando dinheiro e que estão à margem da proteção previdenciária, engrossando as linhas da assistência social. É um número muito expressivo. 30 milhões de brasileiros sem a devida proteção previdenciária. E aí pergunto, precisamos mudar o sistema? Precisamos fazer reformas profundas na Previdência Social? Ou precisamos de uma política pública eficaz de inclusão previdenciária, de educação previdenciária? É preciso cortar direitos, restringir benefícios, aumentar tributos? Ou é preciso conscientização? Ou é preciso educação previdenciária? Imaginem trazer 30 milhões de pessoas para o seio da Previdência Social, mais 30 milhões de contribuintes. E estimular aquelas pessoas que não exercem uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social, como é o caso da dona de casa, do estagiário, do estudante, que pode pagar a Previdência Social na condição de segurado facultativo.
Imagine trazer toda essa massa de pessoas para a proteção previdenciária, todas essas pessoas contribuindo para o sistema. De cara, a relação ativos e inativos já seria superada. Já voltaria a um patamar de sustentabilidade, permitindo, então, que o governo fizesse um trabalho de mais longo prazo, um trabalho mais cadenciado de mudança do sistema previdenciário, que, como disse, é natural e nunca vai parar. As mudanças nunca vão cessar no sistema de previdência, justamente porque a sociedade não para de evoluir, a sociedade não para de crescer. A inversão da pirâmide etária muda tudo, exige repensar todo o sistema de previdência, mas não às custas do hipossuficiente, não às custas da parte mais fraca da relação. Por que não fazer, então, esta propaganda positiva sobre a Previdência Social? Por que não estimular de forma eficaz, de forma contundente, por todos os meios de comunicação, com toda a força que o governo federal tem, a inclusão previdenciária, o pagamento de contribuições, a facilitação disso? Resolveria o problema imediato da Previdência Social. Resolveria. Lógico que, aliado a isso, a gestão dos recursos da Previdência Social é primordial. Mas em termos financeiros, em termos sustentáveis, a um médio prazo, teríamos sim possibilidades suficientes de manter a forma que o sistema está atualmente e pensar com calma, e mudar com calma, progressivamente, a Previdência do Brasil para acompanhar a evolução da nossa sociedade. O valor médio dos benefícios da Previdência Social em dezembro de 2009 foi de R$ 614,95. Em março de 2011, está em R$ 765,66. Não é muito, mas sustenta milhões de brasileiros. Os dados do Anuário Estatístico da Previdência Social mostram que, em dezembro de 2009, existiam 27 milhões de benefícios ativos. Destes, 84% eram benefícios previdenciários, 2,9% benefícios acidentários e 13,1% benefícios assistenciais. Cerca de 69,7% desses benefícios pertencem à clientela urbana, 30,3% à clientela rural. 27 milhões de benefícios ativos. 27 milhões de benefícios pagos em dia pela Previdência Social. Este é um outro dado que desmistifica esse déficit da Previdência, esta falência do sistema previdenciário. A Previdência está há 88 anos pagando benefícios em dia para todos os trabalhadores e seus dependentes. Não atrasa um dia sequer. E não vai faltar dinheiro. Por que esse dado de 27 milhões de benefícios pagos pela Previdência Social em dezembro, mantidos pela Previdência Social em dezembro de 2009, é tão importante? Porque alguns estudos mostram que cada benefício da Previdência Social sustenta, em média, 2,5 pessoas, que representa um número realmente muito expressivo. 27 milhões de benefícios, sustentando cada benefício, garante o sustento de 2,5 pessoas, em média,
nós estamos falando aí de quase 70 milhões de pessoas sustentadas pelos benefícios da Previdência Social. Realizem este número. 70 milhões, quase 70 milhões de pessoas diretamente sustentadas pelos benefícios da Previdência Social. Nós somos um pouco mais de 190 milhões de brasileiros. É um número extremamente considerável. A maior parte da população brasileira vive com esses recursos. Essas 2,5 pessoas sustentadas diretamente pela Previdência Social não representam o número de pessoas que se beneficiam com os benefícios da Previdência Social, que tem o seu sustento de alguma forma vinculado ou próximo da Previdência Social, dos benefícios da Previdência Social. Vejam só, são 5.564 municípios no Brasil. Dados da própria Previdência Social mostram que mais de 60% dos municípios têm na Previdência Social um valor de receita maior do que o fundo de participação do município. O fundo de participação dos municípios é aquele valor destinado pela União a cada município do Brasil para fomentar a economia, para o pagamento de despesas, para os gastos corriqueiros de cada benefício, de cada município. E a Previdência Social, em mais de 60% dos municípios brasileiros, representa um aporte de recursos maior do que o fundo de participação dos municípios, sendo verdadeiramente o motor dessas economias, de mais de 60% dos municípios do Brasil. Perceba então que 70 milhões de pessoas sustentadas diretamente pelos benefícios da Previdência Social e mais um outro número de pessoas que dependem dos recursos da Previdência Social para movimentar os seus negócios. Nós sabemos que em muitos municípios, em muitos pequenos municípios, a única pessoa que tem crédito na praça é o aposentado. Para este, é possível vender fiado, é possível conceder crédito. Em pequenos municípios, pequenas localidades, é essa pessoa que tem crédito, porque o benefício dela é certo. A renda dos outros pode variar, pode não ser certa, pode ser incerta, mas o do aposentado da Previdência não. Todos os meses estará lá o seu benefício. Todos os meses ele poderá cumprir com suas responsabilidades e pagar as suas contas. Então, este tamanho da Previdência Social no Brasil não pode ser desconsiderado. A atenção que temos que dar para a Previdência Social é a mesma ou maior do que a atenção que o governo dá ao Código de Defesa do Consumidor, que faz festa, inclusive, pelo aniversário da lei, os 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, e da Previdência Social, que já está fazendo 88 anos. Que comemoração tivemos? O que podemos dizer que o governo fez para comemorar esses 88 anos de benefícios pagos em dia? O que fez o governo para comemorar que a Previdência Social está em dia, arcando com o sustento de mais de 70 milhões de brasileiros? Não fez nada. Eu não ouvi nada a respeito. Por isso, mais uma vez, me valho daquela máxima tão divulgada pelo Anfip,
no sentido de que a Previdência Social é hoje, efetivamente, o único sistema de distribuição de renda que funciona no Brasil, além de um poderoso instrumento de fortalecimento da nossa economia interna, responsável por gerar empregos e renda. Mais do que mera constatação, trata-se da confirmação da importância de fortalecer cada vez mais a Previdência Social, em vez de enfraquecê-la ou privatizá-la, como querem aqueles que teimam em permanecer alheios aos anseios da população. Vamos passar para algumas perguntas agora. A Previdência Social é deficitária? Muito bem, como eu disse, os números que o governo divulga a respeito da Previdência Social estão maquiados. As receitas da Previdência não estão todas ali, naqueles números que são divulgados. Os recursos que sustentam a Previdência e a Seguridade Social no Brasil vêm de diversas fontes. Dentre elas, os concursos de prognóstico, que são os jogos de azar, da Mega Sena, por exemplo, 2 vezes por semana. Uma parte daquela arrecadação é destinada ao pagamento, ao financiamento da Seguridade Social no Brasil. A ANFIP, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, sempre fez esse alerta, sempre denunciou que aqueles números divulgados pelo governo federal não estão corretos. A Previdência Social não é deficitária. Ao contrário, os números mostram que há superávit e que as riquezas da Previdência Social são gigantescas. Mais alguma pergunta? Uma curiosidade. Como nós poderíamos ter uma aposentadoria melhor no futuro? Muito bem. Vimos aqui que a média de benefícios pagos pela Previdência Social está em cerca de R$ 765, dados agora de 2011. Esta é a média dos benefícios. O teto da Previdência está em um pouco mais de R$ 3.600. Para se ter uma aposentadoria até R$ 3.600, ou seja, para o trabalhador que ganha até R$ 3.600, o pagamento direto de contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social garantirá um valor próximo a essa renda de benefício. Vamos lembrar que o cálculo das aposentadorias, o cálculo dos benefícios da Previdência Social, ainda que varie um pouco de benefício para benefício, temos aí um rol de 10 benefícios pagos pela Previdência Social, eles levam em conta a média das 80% maiores contribuições desde julho de 94. Julho de 94, não por acaso, é a data da nossa moeda, do real. Isso foi adotado também para evitar conversão de moeda, que daria um problema enorme para o cálculo dos benefícios, para a atualização do valor das contribuições previdenciárias. Feita uma média, então, dessas 80% maiores contribuições desde julho de 94 até a data de entrada do requerimento, o segurado terá, sim, uma média muito próxima, às vezes até maior, em virtude do desconto dessas 20% menores contribuições, do que vem pagando desde julho de 94. E se estes valores, se o padrão de vida está em até R$ 3.600, a Previdência Social é essencial. Antes de botar comida na mesa, tem que pagar a Previdência Social. Porque estes benefícios da Previdência lhe garantirão a subsistência no futuro. Serão substitutivos da renda do trabalhador. Então é essencial que pague. Se o padrão de vida é maior, existem outros caminhos. Existe a previdência privada, existe uma previdência
complementar para aqueles que se enquadram em algum grupo que tenha a previdência complementar fechada ou aberta. Então, percebe-se com isso a importância da previdência social, pois a absoluta maioria dos trabalhadores brasileiros vive com até R$ 3.600. A média não chega a R$ 800, a média de benefícios pagos. E ainda assim a Previdência sustenta mais de 70 milhões de pessoas. Percebam então a importância desses números. Mais uma vez, volto a repetir, a inclusão previdenciária depende de educação previdenciária, de conscientização. Esses números são muito importantes. Esses números revelam o tamanho da previdência social no Brasil. São essenciais para que as pessoas acreditem na previdência social, para que percebam que ela não é deficitária, que não é um sistema falido e que o seu sustento no futuro dependerá da previdência social. Dependerá, sim, dos benefícios previdenciários. Pois na impossibilidade de trabalhar, seja por idade avançada, por incapacidade, ou mesmo pelo tempo de contribuição, a Previdência Social substituirá a renda do trabalhador. Se vier a óbito, garantirá o sustento da família. A mãe terá o salário maternidade de 4 meses para ajudar no sustento do seu filho. Da maternidade à morte, a Previdência Social está aí, pagando benefícios e sustentando a população brasileira. Mais alguma pergunta? Doutor, por que a Previdência é considerado o maior sistema de distribuição de renda do país? Bom, justamente em razão desse tamanho da Previdência Social, desses mais de 27 milhões de benefícios ativos, é que a Previdência Social é considerada o maior órgão distribuidor de renda, maior sistema distribuidor de renda do país. 27 milhões de benefícios pagos em dia pela Previdência Social não é brincadeira. O que isso sustenta de brasileiros, o que isso fomenta a nossa economia, o que isso gera de emprego e de renda e de trabalhos, de atividades indiretas ligadas à renda que é distribuída pela Previdência Social, tornam o regime geral de Previdência Social no Brasil o maior sistema de distribuição de renda deste país. Muito melhor, muito mais eficaz do que o sistema de distribuição de renda alardeado pelo governo federal, que é que se trata da assistência social, que é o programa Bolsa Família. Um programa que, ainda que retire da miséria absoluta um sem número de pessoas, não faz a sua parte quando tratamos de conscientizar as pessoas, de promover o trabalho, a educação da população, de desenvolver o país, de desenvolver as pessoas com educação fundamental, com saúde básica, com renda mínima. Esses programas da assistência social como Fome Zero, como Bolsa Família, poderiam ser muito melhor estruturados, poderiam ser muito melhor feitos e gerar realmente uma eficácia maior para o país se a Previdência Social respondesse pelo sustento de milhões e milhões de brasileiros que estão nas garras da assistência social e que, se tivessem um mínimo de conhecimento sobre os seus direitos, poderiam se filiar ao sistema, pagar a Previdência
e serem sustentados pela Previdência Social e não pelo Bolsa Família. Por fim, deixo então esta reflexão. A quem interessa alardear o déficit da Previdência Social? Será que há instituições financeiras que pensam em um dia administrar esta riqueza toda gerada pela Previdência Social, divulgando e estimulando uma futura privatização do sistema? São coisas a se pensar. Podemos ler o resumo. A Previdência Social no Brasil foi pensada para ser um sistema de repartição, baseado na solidariedade e no pacto de gerações. Diferente, portanto, dos sistemas de capitalização utilizados pelos bancos. Este sistema se fundamenta principalmente na relação ativos e inativos, trabalhadores ativos e trabalhadores inativos. Não existe déficit na Previdência Social. As receitas da Seguridade Social provêm de muitas fontes e não somente das contribuições previdenciárias diretas. Por exemplo, concursos de prognóstico, partidas de futebol, COFINS, CPMF, quando existia, e contribuições sociais sobre o lucro líquido. Prova de que não há déficit na Previdência é a DRU, desvinculação da Receita da União, que está no artigo 76 do ato das disposições constitucionais transitórias. Dados da própria Previdência Social, que podem ser consultados pelo site www.inss.gov.br e da Infip, www.infip.org.br, demonstram esta realidade. Se você tem alguma pergunta, pode nos enviar pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Se alguém quiser rever esta aula, pode acessar o site www.youtube.com/saberdireitoaula. Convido a todos para a nossa próxima aula do curso Inclusão Previdenciária, onde trataremos da manutenção da qualidade desse segurado.